Boa noite, brasileiros do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. O Globo Repórter Especial desta noite celebra 45 anos da Rede Amazônica e você é nosso convidado. Vamos atravessar juntos quase meio século de história. Uma jornada em busca dos fatos e imagens que marcaram as vidas de milhões de pessoas. Desde o dia em que 3 teimosos amigos decidiram fazer televisão no meio da maior floresta tropical do mundo. E quantas mudanças transformaram este gigantesco pedaço de Brasil. Vimos nascer uma economia consistente. A indústria abriu caminhos. As cidades cresceram. Prepare-se. Você, seus vizinhos e amigos podem estar nas cenas que vamos rever agora. Momentos inesquecíveis gravados pelas lentes de uma televisão genuinamente amazônica. Não importa quantos botões sejam apertados, o nosso papel, do lado de cada telinha, foi e continua sendo o de contar histórias. E as histórias que nós contamos todos os dias partem daqui do nosso estúdio. E para você aí de casa poder acompanhar tudo, nossas equipes de reportagem precisam ganhar as ruas, romper distâncias, invadir a Amazônia. E essa Amazônia imensa é o nosso palco de trabalho. A Amazônia é a nossa pauta, a nossa notícia. Fazer jornalismo nesse pedaço do Brasil é um desafio do tamanho dessa terra. Uma terra que cresce cercada de verde, de água e de vida. É a maior floresta tropical do planeta, distribuída por 8 países da América. No Brasil, ocupa 42% do território. Por aqui, os caminhos da reportagem nos levam pelos rios, pela mata. A natureza comanda a vida na Amazônia. É assim com os 2 maiores fenômenos naturais da região. Os brasileiros que vivem na região amazônica estão enfrentando o pior período de seca dos últimos 60 anos. A cena é a mesma em todas as regiões de Roraima. Falta água. A produção diminuiu 20% e o risco de racionamento não está descartado. Calamidade no Amazonas. A cheia do Rio Negro atinge um recorde histórico e causa prejuízos a dezenas de municípios. Essas traves que estão expostas vão sumir, vão ser completamente cobertas pela água. E com o campo assim, não dá para brincar de bola, né? Aí o jeito é improvisar. Nós estamos numa rua movimentada do comércio do centro de Manaus, conhecida como Rua dos Barés. Ela meio que serve como um termômetro durante a cheia. Quando o Rio Negro atinge aí os 29 metros, ela começa a ficar alagada, aí os carros já não passam mais por aqui e o cenário fica bem diferente. Trabalhadores enchem sacos de areia para a construção de barricadas e até uma passarela foi montada para permitir a passagem de pedestres. Acostumados com a subida das águas, os comerciantes já levantaram aqui as calçadas aqui são mais altas e dentro de muitas lojas tem isso aqui, ó, as marombas, plataformas aqui de madeira para proteger o produto aqui, né? Verdade. Seu Altair trabalha aqui na Rua dos Barés aí há mais de 20 anos aí. 20 anos. Seu Altair, isso aqui nem sempre teve, né? Não precisava. A água ia até onde? A água, ela praticamente começou aqui em 2009, né? 2008 não vinha mais nada, não tem mais nada. Em 2009 começou a dar enchente aqui na frente.
E ela ia até logo aí na calçada, né? Não chegava aqui dentro. 2012 é que ela entrou 25 centímetros aqui dentro da loja. 2012 foi o ano da maior cheia em Manaus. O Rio Negro atingiu 29 metros e 97 centímetros. Naquele ano, boa parte do centro comercial da cidade ficou alagada, inclusive a loja de seu Altair. No lugar onde as estradas não são suficientes, onde muitas vezes só se chega de barco ou de avião, é nesse lugar que o jornalismo precisa romper distâncias. E como fazer para estar nos mais distantes rincões da Amazônia? Numa terra tão grande, a equipe precisa se desdobrar, se multiplicar. Gente perto da história, que conhece a realidade de onde vive. 12 a 15 de julho, a cidade comemora 85 anos de existência. Profissionais dispostos a fazer jornalismo, onde quer que a notícia esteja. E a encontrada foi na piscicultura. Adalto Silva foi o nosso primeiro vídeo repórter, isso há 13 anos. Era notícia do interior, chegando à capital. O pessoal se sentiu representado, né? E hoje em dia o pessoal ainda vê muito a imprensa, né, como um órgão de denúncia, né, que possa representar, que possa mostrar. Hoje são 15 vídeo-repórteres espalhados pelo Amazonas. O trabalho é solitário. Investiga o assunto, faz imagem, entrevista, aparece na frente da câmera, edita tudo e manda. O Rony Elias trabalha em Tabatinga, na tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. Ser vídeo repórter, para mim, é muito importante, porque somente assim acredito que posso ajudar essa população, que muitas vezes fica esquecida à beira dos rios, sem poder ter seus direitos adquiridos, sem ter o mínimo de qualidade de vida. E foi por aqui, pela tríplice fronteira, que essa história de fazer jornalismo no interior do estado ajudou a mudar um costume que de brasileiro não tinha nada. Era início dos anos 80 e no limite de Brasil, Colômbia e Peru, pelo lado brasileiro, os moradores e os alunos das escolas, em sua grande maioria, não sabiam cantar o hino nacional do Brasil, mas sabiam cantar o hino da Colômbia. E então, sabendo disso, a programação nessa época, digamos que teve um ajuste. Sempre que o dia acabava, à meia-noite em ponto, ele entrava para acostumar os ouvidos daqueles brasileiros à brasilidade. Lá em Tabatinga, que a rede abria o seu sinal e fechava a transmissão com o hino nacional para que as pessoas pudessem conhecer, decorar, porque a população da fronteira, às vezes, ela está mais para o lado da Colômbia, do Peru, então não conhecia o hino nacional. A ideia deu certo. O hino brasileiro ocupou, enfim, o seu lugar de direito nas mentes e nos corações das mais distantes terras da Amazônia. O desafio de traduzir em imagens a vida nos lugares mais distantes do Brasil. E o comovente depoimento das gêmeas que renasceram depois de passar 22 anos imóveis numa cama. É daqui a pouco. O ano é 1972. O Brasil ainda vivia sob o regime militar. Manaus, nessa época, tinha pouco mais de 300 mil habitantes. 72 também deu início à era dos televisores em cores no país. E o que poucos sabiam até ali é que a televisão ia transformar a Amazônia. Era a aposta dos jornalistas Felipe Dal e Milton Cordeiro e do publicitário Joaquim Margarito. 3 amigos e um sonho: integrar a Amazônia por meio da informação.
Foi assim que nasceu a Rede Amazônica, a primeira emissora do país a transmitir notícia colorida. E essas cores ganharam espaço só para produzir melhor para você que acompanha a nossa história. Meu pai trabalhava num jornal até 1969. Eu até tive acesso a essa carta, ele fez uma carta de demissão em 69 e partiu para essa empreitada, né? Ele partiu, pelo que eu sei, tinha uma empresa de publicidade inicialmente e depois sonharam em ter um canal, inicialmente a cores, que já foi até uma imposição da tecnologia e não parou aí. Assim começou essa relação de confiança entre você aí de casa e a gente. Uma rede amazônica de rádio e televisão. Rede Amazônica! É desde a hora que o dia começa. Oi, bom dia! Muito bom dia para você que acompanha a gente. Passando pela hora do almoço? Obrigada pela sua companhia, o Amazonas TV está começando. Sem esquecer do esporte. Já já você confere os gols do Brasileirão. Até o... Oi, boa noite. Chegou a sexta-feira e o Jornal do Amazonas está no ar. Na missão de regionalizar a notícia, a Rede Amazônica fincou bandeira em outros 4 estados. E em cada pedaço desse da Amazônia, histórias que ganharam o Brasil e o mundo. Os caminhos da comunicação nos trazem a cenários reais que recontam histórias marcantes, como a morte de Chico Mendes. Nós estamos em Chapuri, no Acre, bem no quintal da casa desse defensor da floresta. O tiro que matou Chico Mendes partiu daqui, dos fundos da casa dele. Ele foi atingido no momento em que descia essa escada da porta da cozinha aqui para o banheiro do lado de fora. Mesmo com o impacto do tiro, ele ainda teve forças para caminhar até este corredor, onde morreu na presença da esposa e dos filhos. No dia 22 de dezembro de 1988, uma semana após o aniversário de 44 anos, Chico Mendes foi assassinado. A casa dele guarda muitas lembranças. Virou patrimônio cultural nacional, o único do Acre. Patrimônio poderia ser também a memória de Dona Marlene. 30 anos se passaram da morte de Chico Mendes e ela lembra cada detalhe de tudo que enfrentou para defender os seringás de Chapuri ao lado do primo. E o Chico dizia, não vão ter medo, não vão ter medo, não vão ter medo. E nós fomos chegando. Quando apontamos que vimos eles botaram as armas tudo em cima. Aí o Chico disse, está na hora de cantar o hino. Aí cantemos o hino, aí eles baixaram as armas tudo pro dedão no pé. De um povo herói dublado retumbante. Em Roraima, os brasileiros conheceram a história da terra indígena Raposa Serra do Sol. O ministro da Justiça, Tarso Genro, chega hoje à tarde a Roraima para acompanhar as investigações sobre o tiroteio de ontem na reserva Raposa Serra do Sol. Uma terra dividida entre os favoráveis e aqueles que eram contrários à homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. A região do Surumu, em Pacaraima, virou o centro de uma disputa que ganhou repercussão nacional e até internacional. E claro que a Rede Amazônica acompanhou tudo isso. E foi em Roraima também que a gente mostrou que a geografia do Brasil estava errada. O Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. No segundo dia da expedição, a nascente do rio Uailã é finalmente encontrada. Segundo o IBGE, este é o ponto exato do extremo norte do país. A partir de agora, o Brasil, de norte a sul, vai do Caburaí ao Chuí. A geografia do país mudou e nós
ajudamos a contar isso. O que já passou virou memória. Imagine anos de história em horas de imagens e fotografias. É muito material nas mãos de uma pessoa que valoriza o passado. Aqui em Porto Velho, em Rondônia, nós viemos conhecer o seu João Luiz, que desde 1982 resolveu ser arquivista, seu João. Com certeza, isso aí eu tenho o maior orgulho de ter esse acervo, esse material, porque é muitos anos de história. Eu resolvi gravar os telejornais, né, da Rede Amazônica. Uma festa muito bonita, né? É uma das festas mais bonitas que nós estamos tendo aqui em Rondônia. Com orgulho, né, comecei a guardar as fitas VHS na época e comecei depois, com o tempo, digitalizar elas. Agora o senhor tem, assim, muita história da Madeira Mamoré que o senhor falou. Tenho muita coisa. Eu tenho cenas da inauguração, da desativação. Funcionando, a gente só consegue mesmo ver pelas imagens na televisão. Mas por meio das nossas câmeras, a gente também consegue reviver as memórias de quem esteve presente na história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Essa é a dona Úrsula. E esse na foto é o pai dela, seu Oscar Malonen, que veio de Barbados, na região do Caribe, para trabalhar na Amazônia. Como ele, cerca de 20 mil pessoas de várias partes do mundo se tornaram ferroviários da Madeira Mamoré. Hoje, dona Úrsula já está aposentada, mas por ter vivido essa história, ela foi a professora Úrsula. E de outra matéria não poderia ter sido, porque ela é uma ótima contadora de histórias. Primeiro andar em cima do trilho, as crianças, um monte de crianças, bora ver quem se equilibra, né? Andar em cima do trilho, brincar, correr, se esconder, tinha árvores naquele tempo, né? Brincar de correr. É importante dizer que essa estrada de ferro é a alma, o princípio de tudo nessa terra. Às margens do rio Amazonas fica a fortaleza de São José de Macapá. É o grande símbolo do estado do Amapá. Erguida há mais de 200 anos pelos portugueses, para proteger a região de invasores estrangeiros, é considerada a maior fortificação da América Latina. O Forte de São José foi escolhido para um dos maiores projetos do Jornal Nacional. Dessa vez, nós decidimos inverter o eixo e fazer o nosso avião decolar do projeto JN no ar, partindo do norte do Brasil. Macapá é uma joia no meio do mundo. Uma linha imaginária que divide o planeta ao meio, que corta a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Macapá é a única capital do Brasil que é cortada pela linha do Equador. E foi no Amapá que falamos sobre o fim da pororoca. E quando a notícia é a revolta do povo? Os moradores se preparam para destruir mais um ônibus. E quando a natureza mostra a força? E o fogo que surge destruindo. O que dizer quando uma viagem acaba assim? Peritos da Aeronáutica investigam as causas do acidente com o avião Bandeirante que matou 24 pessoas na Amazônia. Numa das principais avenidas de Manaus, o encontro fatal entre um caminhão e um micro-ônibus. Manaus de luto. Em um dos mais trágicos acidentes registrados na capital, 15 pessoas morreram. Ao longo de 45 anos de coberturas jornalísticas, a Rede Amazônica participou de muitas reportagens surpreendentes. Surpreendentes para as pessoas que, como eu, estão cobrindo o assunto, mas principalmente surpreendente
para as pessoas envolvidas na história. Moradores da zona norte de Manaus acordaram com o barulho da queda de parte de uma turbina de um avião cargueiro. Segundo moradores, a peça ainda estava em chamas. Dona Sandra, a turbina caiu bem aqui nesse cômodo aqui da casa. O que tinha aqui? Aqui tinha um sofá, tinha TV, né? A TV, tinha uma linha telefônica, uma mesinha, uma coisa simples mesmo. Era a sala da casa? Era aqui. a sala da casa, que você nunca realmente imagina que vai acontecer, de acordar de repente com um barulho tão tremendo daquele. O jornalismo também fala de superação, de quem praticamente nasceu de novo. Até os 2 anos de idade elas corriam, brincavam, ainda tiveram o prazer de correr na rua. Aí pegaram uma gripe. Essa gripe veio e deu muito forte. A gente não saía daqui para canto nenhum. Daqui da Nosso cama mundo, era esse quarto. Médicos diziam que era paralisia cerebral, mas um tratamento com dopamina as trouxe de volta. As gêmeas Ana Maria e Mariana viraram notícia por voltarem à vida normal depois de 22 anos numa cama. E olha só quem a gente vai reencontrar. Tudo bem, meninas? Hoje eu sou casada, né? Sou casada, já tá com 4 anos, né? Tô com 38 anos, velhinha, né? Tá nada, uma jovem linda. Então, ainda dependo dos medicamentos de antes, né? No caso. Mas eu acho que eu mudei muito. Eu casei também, na graça de Deus. Tem as dificuldades do dia a dia, né? Como todo mundo tem. Dependo de remédio também, até hoje, que não pode faltar. Mas na graça de Deus, tudo é maravilhoso. Às vezes, a gente vive um pouco da história dos personagens, suas alegrias, tristezas, emoções, que nos ensinam as muitas faces do ofício de contar histórias. Flagrantes de arrepiar. Repórteres que correm risco em busca da melhor imagem. E como está hoje a menina que foi carregada pelo Papa? Voltamos já já. A história escrita do jornalismo diário da Rede Amazônica. Roteiros do que era notícia tempos atrás. Hoje foi feito o remanejamento de todos os delegados da Secretaria de Segurança. E a nossa cidade continua incontrolável no que diz respeito aos crimes. Visa dar maior dinâmica ao serviço nos diversos distritos policiais e delegacias especializadas. Essas páginas com os textos que eram lidos pelos apresentadores durante os telejornais servem como documentos de uma realidade. São retratos de uma determinada época. Política, economia, entretenimento, aqui tem de tudo um pouco. Mas um assunto que ganhou força em nossos telejornais, e é assim até hoje, é a cobertura policial. Em julho de 2015, num só fim de semana, pelo menos 35 pessoas foram assassinadas. Durante uma revolta, presos negociam os termos do fim da rebelião. Entre os pedidos, a saída do diretor da cadeia pública. Bajó não é mais diretor. Por sinal, ele até já vai sair daqui. Bajó, te apresenta no colar na secretaria. Olhando para o passado, é até fácil entender o ponto a que chegamos em 2017. Foi o maior massacre entre detentos do país. A política também ocupa o noticiário. O Tribunal Superior Eleitoral cassou hoje os mandatos do governador e do vice do Amazonas. A Justiça dá posse ao presidente da Assembleia e marca nova eleição. Depois, a mesma Justiça desmarca a eleição e marca de novo. Vai ter eleição para governador, sim, e no dia 6 de agosto.
Estar perto da notícia, algumas vezes, nos coloca em perigo. O prefeito, na época, tinha vindo aqui, as famílias já tinham sido retiradas das casas, porque as casas estavam com perigo de desabar mesmo. E a gente chegou aqui e já não tinha mais nada. Até o resto da imprensa tinha ido embora, o prefeito já tinha ido embora, né, para dar. Então a gente começou, vamos fazer de qualquer maneira. O Renato foi pegar as imagens e aí... Essa dupla já tinha enfrentado outros sustos. Abre a porta aqui, rápido, rápido, rápido. Eu vi os pedaços do avião passando assim, sabe, pela janela, eu fiquei parado. E tava filmando, né? Mas estava filmando? Tava filmando. Aí eu vi o desespero desses caras quando o piloto disse, olha, vamos sair da aeronave que ela vai explodir, que o tanque tá cheio. De presidentes à realeza? Mas nem de longe, nenhuma visita provocou tanto alvoroço quanto a dele. Em Manaus, no coração do fabuloso Amazonas. Nós estamos na casa do arcebispo de Manaus, palco de muitas reportagens. A escada mudou um pouquinho, mas neste ponto, 36 anos atrás, um momento marcou a vida de muita gente e de uma família em especial. Na residência do arcebispo de Manaus. Bom, quando eu dizia o Papa me carregou, aí a menina que o Papa carregou. Né? Inclusive hoje, devido ao trabalho, alguns clientes chegam, essa é a menina do Papa, lá vem a menina do Papa. Então eu acabei ficando conhecida como a menina que o Papa carregou. A menina do Papa faz parte da história da Rede Amazônica. Inclusive, eu costumo dizer, bom, acho que quando eu estiver velhinha, se quiserem gravar novamente comigo. Como é que você tá, garoto? A partir de 1986, nós viramos afiliada da Rede Globo. 3 anos depois, veio a primeira transmissão ao vivo, via satélite. Aqui a arara vai ali pro rapaz. Vou trazer pra você 2 onças. Eduardo Monteiro de Paula, o Dudu, era o repórter do ao vivo e teve que ter muito jogo de cintura. A produção do Faustão pediu que nós apresentássemos algo que fosse regional, algo da nossa região. Então ficou estipulado por nós que nós íamos apresentar alguns animais. E esses animais, quando ele terminou a apresentação, eu expliquei como é que era. Eles voltaram, só que eram para sair pela direita e eles saíram pela esquerda. Na saída da esquerda vinha entrando um outro com uma onça pintada. E essa onça atacou a cobra. Se invocou com a cobra. E a cobra não podia fazer muita coisa, porque tinha 2 pessoas. E ela mordeu a cobra e ficou segurando. Aí começou aquele empurra tudo, aquelas frações de segundos. Quero olha a onça que fez aqui. A transmissão via satélite é apenas uma das muitas tecnologias que movimentam o trabalho de uma televisão. Imagina tanta evolução para quem ajudou o princípio de tudo por aqui. Hoje, se eu for montar uma torre, eu monto uma torre de 40 metros, 42 metros num dia. E 45 anos atrás? Eu sofri muito, eu passava 3 dias, 4 dias para montar uma torre. Das fitas aos cartões, passando pelas câmeras. O repórter cinematográfico Augusto Edson acompanhou todas essas mudanças. Essa aqui que era menina. Ah, é? Essa aqui, ó. Essa aí que gâmbia. Ah, é? Por que era menina? Porque ela apoia, ela tem 15 quilos. Ela apoia, bacana. Aí você anda com o repórter, aí você dança assim. Dá pra fazer todo... Aí quer ver assim, vem. Aí, ó, tá aí só. Vamos lá, né? Aí pra cá, pra ali. Dá pra mexer, dá pra trabalhar legal. Foram mais de 30 anos numa procura incansável pela melhor imagem. Missão constante para quem enxerga por essas lentes desvendadoras. Quando a gente chega aqui para filmar na Amazônia,
é tudo muito bonito e às vezes as pessoas, principalmente que vêm de fora, acham que é tudo igual. Então esse é o grande desafio da gente tirar boas imagens de uma paisagem que aparentemente é igual. E por falar em imagem, tá aí uma das maiores transformações na maneira como você aí de casa vê a nossa programação. Para ficar mais fácil entender, dá só uma olhada nessa imagem. Essa é antiga, de sinal analógico. Mas olha só a diferença para essa outra aqui de sinal digital. Percebeu? É melhor ser digital, né? Ser digital possibilita uma interação maior, te dá mais liberdade. Você pode, por exemplo, acompanhar a programação aqui no computador. Ou, se preferir, você pode assistir aqui num tablet ou num telefone celular. É desse jeito que a televisão não é mais uma companhia só para ficar em casa. Nós vamos aonde você for. Tudo que envolve o desenvolvimento da região está no foco das nossas lentes. Uma Zona Franca e o Polo Industrial de Manaus. Numa região tão distante dos grandes centros consumidores do Sul e Sudeste, ter por onde levar o que se produz é fundamental. A gente costuma dizer por aqui que os rios são como estradas. E são mesmo. Sem eles, as distâncias na Amazônia seriam ainda maiores. E para diminuir essas distâncias, a Amazônia também precisa de estradas, como a BR-174, que liga o Amazonas a Roraima, e essa daqui, a BR-319, que liga o Amazonas a Rondônia. Por terra, essa é a única saída do estado para o resto do Brasil. A Rede Amazônica testemunhou o surgimento dessas rodovias. Até hoje, a emissora mostra o quanto aproximar a Amazônia do Brasil ainda é um desafio. A Rede Amazônica, ela traz muita esperança para a gente, porque é divulgada a BR-319 para o país inteiro, do mundo. A missão de levar para dentro da sua casa o encantador cenário amazônico, em momentos que nenhum de nós conseguiu esquecer. Voltamos já já. Era uma vez um lugar onde os sonhos tomaram conta da vida de um personagem chamado Pop. Quem é você? O que está fazendo no meu quarto? Ora, menino, eu estou olhando seu lindo quarto. Nós tínhamos um companheiro que fazia o programa infantil chamado João Barbosa e um dia chegaram as câmeras coloridas da televisão, chegaram os videotapes portáteis, que era parecido a uma mesa, e nós resolvemos, eu perguntei ao tio Barbosa se ele faria adaptações para a gente gravar para a televisão as historinhas do sonho de Pop, do Pop, né? Da Pop, que era uma criança, uma garotinha. E ele disse que sim, ele disse, eu escrevo. Você topa gravar? Eu falei, não, eu quero saber se você topa produzir aquilo comigo. Ele disse que sim. A Rede Amazônica não é feita só de jornalismo. Na trajetória desses 45 anos pela informação, tem também muito espaço para o entretenimento. Apostas na capacidade local de fazer suas próprias produções artísticas. Cambada, que o sol já amanheceu faz tempo! Das independentes para as produções nacionais. Os primeiros capítulos da novela 4x4 da Rede Globo começam a ser gravados em Manaus com a participação de figurantes da terra. Na ficção, uma comunidade do Pará nasce no Amazonas. A dramaturgia torna tudo possível. A floresta também conta suas histórias reais. Foi assim
nas séries Amazônia, de Galvez a Chico Mendes. Ninguém mais pode fazer derrubada. E Med Maria. É assim que o faz de conta da novela se encontra com a realidade das ruas de uma cidade. Esse encontro da ficção com a vida real faz parte de todo esse conjunto de reportagens que passaram pela tela da Rede Amazônica. Coberturas jornalísticas que abriram as portas da Amazônia para o mundo. O Teatro Amazonas, um dos maiores símbolos da nossa região, já recebeu grandes eventos culturais e artísticos. E é claro, as nossas lentes foram testemunhas de tudo isso. Festivais de cinema, de jazz, de ópera. A banda alemã Scorpions fez um show em Manaus, isso lá em 2007. Antes da apresentação, os músicos passearam pela cidade e visitaram o Teatro Amazonas. Oh, this is beautiful. Bem na hora da visita, o grupo de música regional Raízes Caboclas ensaiava no teatro. Foi aí que o baixo, em forma de remo, virou atração. O baixista foi o primeiro a ir para lá comigo, eu já estava com o som ligado. Aí ele ficou curioso pelo design que o baixo apresentava, né? Ele demonstrou conhecer um pouco da Amazônia, do Amazonas, né? Que o remo, na verdade, é um instrumento histórico na vida do cotidiano do caboclo, né? De nós caboclos. A Rede Amazônica esteve em muitas gravações e mostrou curiosidades de longas que revelaram a Amazônia para quem quisesse conhecer. TV amazonense que virou filme. Eu nasci no norte do Brasil, filho de uma família pobre. Lutei pela sobrevivência e me tornei campeão mundial de MMA. Na velocidade de um piloto, a Amazônia ganhou as pistas do mundo. Olá pessoal, estamos aqui em Donington Park, na Inglaterra. Os últimos preparativos do Campeonato 2000 de Fórmula 3 inglesa. Neste mundão verde, pessoas do mundo todo torcendo para conquistar o verde do gramado. E o futebol trouxe para o Amazonas dois dos maiores eventos esportivos do planeta. E a Rede Amazônica acompanhou tudo isso de pertinho, para você aí de casa não perder nenhum detalhe, dentro e fora de campo. E para não deixar nada escapar aos nossos olhos, nós também montamos o nosso time. O reforço veio das equipes de jornalismo de toda a Rede Amazônica. E falando em Copa, escuta essa. Em 1974, um dos jogos quase não foi assistido à época no território federal de Roraima. O Wilson, um dos nossos técnicos de manutenção naquele período, conta que foi convocado para consertar o equipamento que rodava as fitas em que eram gravados os jogos. E por causa disso, ele quase não voltou para casa em Manaus. O governador, Coronel Fernando Ramos Pereira, digamos que fez um convite ao técnico que não podia ser negado. Queria garantir o quê? Garantir a qualidade do serviço e que a Copa seria transmitida mesmo, né, lá para ele, né? E aí foi por isso que eu fiquei retido, eu fiquei preso. Esse é o episódio que o pessoal disse que eu fiquei preso lá. Mas na verdade não era uma prisão, né? Eu era apenas um convidado, né, especial, estava ali a convite e não podia sair. É até engraçada a situação. Coisas da Amazônia, uma região onde muita gente se apaixona.
Nossos telejornais mostram o amor por essa terra de formas bem diferentes. Um amor científico que quer entender nas mínimas coisas como toda a Amazônia afeta as nossas vidas e a vida do planeta. Toda a Vitória Régia é comestível? Praticamente toda, né? O nosso maior reconhecimento de tudo que se faz está na participação do público, que pedala com a gente, que gosta de correr, de jogar, de brincar, de estudar com a gente. Aqueles coronéis do sertão da Bahia vão agir com o quê? Com pressão. De comemorar. De pensar no amanhã. De aprender uma arte. Que curte o entretenimento. Consegui reunir esse grupo aqui animado, não é verdade? Seja bem-vindo ao Paneiro. Quer saber sobre as curiosidades do campo. O reconhecimento fortalece a missão. Ideais que estão no nascimento da nossa história. Ensinamentos deixados por quem já se foi. Nós queremos que os nossos rios sejam eficientes, as nossas riquezas sejam eficientes e que nós façamos da Amazônia realmente o grande bem que todos nós desejamos para o Brasil. Viver a Amazônia, viver a região amazônica é uma coisa só. Porque se você não viver isso, você não atinge os objetivos, né, que a gente quer alcançar. Os cenários podem mudar, podem ser renovados, podem conectar lugares e pessoas. E você tem tudo isso disponível ao toque de um botão. Um ligar que deixa tudo mais próximo. E assim nós vamos sempre nos encontrar. E nesse encontro de vidas, vamos nos conhecer melhor e aprender mais sobre essa terra. É um encontro de histórias, a nossa do lado de cá e a sua daí. E é essa parceria que alimenta a nossa paixão pelo jornalismo, pelos desafios de fazer televisão e história nessa Amazônia de muitos encontros.